Prezados irmãos, como já foi dito no início, hoje celebramos o Domingo Letare, Domingo da Alegria. A alegria porque estamos na metade da Quaresma e porque também se aproxima, então, estando na metade da Quaresma, já estamos muito próximos para celebrar os mistérios pascais, mistérios da nossa salvação, que nos vem pela paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a alegria que nós somos convidados a experimentar, a celebrar, é a alegria da salvação que nos vem por meio de Jesus Cristo. E por isso, na Quaresma, para que possamos acolher esta salvação que vem de Deus, é necessária a nossa conversão. E a conversão passa justamente por Cristo. Quando nós tomamos consciência da centralidade de Cristo na nossa vida, a salvação então se realiza. Vejam, nós quando iniciávamos a Quaresma, já na quarta-feira de cinzas, cobrimos as nossas imagens, as imagens dos santos, justamente para que nós pudéssemos nos centrar naquilo que é a realidade então central da Quaresma, que é a cruz, que é a paixão, morte redentora de nosso Senhor Jesus Cristo e sua gloriosa ressurreição. Por isso a cruz é o centro da Quaresma, porque a cruz é o auge da manifestação do amor de Deus por nós, de Deus que nos concede a salvação. Por isso a cruz para nós é o sinal da manifestação do amor de Deus por nós, do amor de Deus que quer nos salvar. E por isso Jesus, no Evangelho de hoje, Ele mesmo usa de uma imagem pré-figurativa para falar do mistério da cruz. O próprio Jesus usa a imagem de Moisés, da serpente de bronze que Moisés, a pedido de Deus, construiu no Êxodo, no deserto. Imagem pré-figurativa significa pré-figura, figura que vem antes. Portanto, uma imagem que veio antes, mas que já sinaliza para essa imagem definitiva agora em Cristo. Jesus disse: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja elevado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Meus irmãos, sabemos que o povo atravessou o êxodo do Egito, os judeus foram atacados nessa travessia, os judeus foram atacados por serpentes venenosas. E todos aqueles que eram mordidos pela serpente morriam. Muitos foram mortos por causa destas serpentes. E Deus então mandou Moisés construir uma serpente de bronze e erguê-la numa haste, elevá-la numa haste, de tal forma que todos aqueles que fossem mordidos pela serpente, ao olhar para a serpente de bronze, seriam curados e livres da morte. Por isso Jesus diz: do mesmo modo então, como Moisés levantou essa serpente lá no deserto, a fim de salvar aquele povo, do mesmo modo, o Filho do Homem será elevado, para que todos aqueles que nele crerem, ao serem atingidos pelo pecado e pela morte, ressuscitem com ele para a vida eterna e sejam por ele então salvos, a fim de que também todos aqueles que nele então crerem, tenham a vida eterna. Por isso, meus irmãos, Jesus será elevado sobre a cruz,
para que todos nós que formos atingidos um dia pela morte, por causa do pecado, dirigindo-se com fé a Ele que morreu por nós, sejamos por Ele então salvos. Com efeito, diz o Evangelho, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo, para que o mundo seja salvo por meio dele. Meus irmãos, a salvação nos foi dada por Cristo. Cristo assumiu em tudo a nossa humanidade, menos no pecado. E ao assumir a nossa humanidade, Ele assume a nossa condição mortal. Porque a morte é a condição própria da humanidade. Uma humanidade que foi corrompida pelo pecado. E com o pecado entrou a morte. E a morte passou a fazer parte da humanidade. E a morte condenou os homens. Os homens foram condenados à morte. Mas Cristo, ao assumir então a nossa humanidade, carrega sobre si a nossa condição, assume a nossa condição, carregando sobre si as nossas dores, inclusive a nossa morte. Porém, ao assumir a nossa morte, Ele também nos concede a ressurreição. Porque ao ressuscitar, ressuscita também a nossa condição humana. Portanto, em Cristo nós fomos salvos. Em Cristo nós fomos resgatados. Em Cristo nós fomos reconciliados. Portanto, meus irmãos, a salvação nos foi dada por Cristo. Ele nos salvou com a sua morte e a sua ressurreição. Ele assumiu a nossa condição mortal. Ele assumiu a morte. Ele aceitou morrer na cruz por amor dos homens. E esse amor fez com que Ele pudesse transformar a nossa morte também em vida eterna, em ressurreição. Portanto, nos preparamos para esta Páscoa definitiva. E a cada ano somos convidados a recordar, em vista da Páscoa definitiva, que um dia veremos de participar, somos convidados a cada ano a recordar desse amor de Deus por nós, que se entregou por nós na cruz, e buscarmos corresponder a esse amor através de uma vida santa, portanto, através de uma conversão. Meus irmãos, Cristo nos salvou. A salvação já nos foi dada, porém ela precisa ser assumida. A salvação precisa fazer efeito na nossa vida. E se nós não assumimos a salvação, se nós não permitimos que a salvação produza os seus efeitos, por mais que Cristo tenha morrido por todos, ainda há quem se condenará. Por isso diz no Evangelho de hoje, quem crê será salvo, quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Quem não crê não será salvo, porque não acredita na salvação, e não acreditando não acolhe a salvação, não acreditando não procura seguir a salvação, acolher a salvação. Vejam, Santo Agostinho, ele nos dá um exemplo muito claro disso. Santo Agostinho diz assim, olha, o médico, na medida das suas possibilidades, o médico vem para curar o doente. E para que ele possa curar o doente, é necessário que o doente siga as prescrições dadas pelo médico. O médico vem para curar, mas é necessário que aquele que está enfermo reconheça a sua enfermidade. Né? Já viram aquelas pessoas teimosas que dizem, não, eu não estou doente, não vou ao médico. Mas você precisa ir ao médico, olha só, você está com isso. Não estou doente. Né? Morre na ignorância, porque não está doente. Né? Então, reconhecer que está doente. Ir ao médico, porque só vai ao médico quem está doente. Então, para ir ao médico, tem que reconhecer que está doente. Então, reconhecendo que está doente, vai ao médico. E o médico vai lhe dar as prescrições. Ele vai receitar a você os remédios
para que você seja curado. Portanto, a cura, ela existe, mas ela só faz efeito se eu a acolho, se eu sigo as prescrições que me são dadas. Assim também é a salvação, meus irmãos. Deus já nos salvou na cruz. A salvação já é uma certeza para nós. Por isso nós somos convidados a nos alegrar. A alegria da salvação. Como dizia já o Papa Bento XVI, o mundo faz festa, mas só Deus pode dar alegria. A verdadeira alegria só Deus pode dar. O mundo festeja, o mundo faz festa, o mundo sempre comemora, mas tudo isso passa. Por isso dizia o Papa, o mundo faz festa, mas só Deus dá alegria. A alegria de ser salvo. Portanto, Ele já nos salvou. E essa certeza nos leva a nos alegrar. Porque Ele já morreu na cruz. E morreu por todos, para a salvação de todos. Mas só será salvo quem acolher a salvação. Quem seguir as prescrições. Quem seguir a Jesus Cristo. Só vai ser salvo quem acreditar que Jesus pode salvar. E se eu acredito que o médico pode me curar, eu vou naquele médico e eu ouço o que ele diz, eu sigo o que ele fala, eu faço exatamente o que ele manda, porque eu acredito que eu vou ser curado, porque o médico, ele tem a cura, ele sabe como me curar. Eu acredito que Cristo pode salvar, aliás, eu acredito que Cristo me salvou, e por isso eu acolho o que ele diz. Por isso eu sigo o que Ele diz, por isso eu faço a sua vontade, por isso eu creio na sua palavra, porque eu acredito que eu irei morrer, mas que Ele poderá me salvar. Eu acredito que um dia eu passarei pela morte, mas Ele me salvará para a vida eterna. Eu acredito que um dia eu morrerei para este mundo, mas eu creio que Ele, com a sua morte, e a sua ressurreição abriu para mim as portas da eternidade. Portanto, meus irmãos, a salvação só faz efeito se ela for aceita, acolhida, acreditada. Todos foram salvos, mas há quem possa se condenar. E a condenação seria, na verdade, a negação da salvação. Quem não crê será condenado. Quem crê será salvo. Mas vejam, São Paulo na segunda leitura de hoje nos fala então que a salvação é graça que vem de Deus. Com efeito, é pela graça que sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Portanto, ninguém é salvo por si mesmo. Ninguém tem o poder de se salvar, é Deus que salva. A salvação é dom de Deus, é graça de Deus, é pela graça que sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dádiva, é dom de Deus. A salvação foi dada por Deus, Ele entregou o seu Filho único na cruz para nos salvar. É dom de Deus, é graça de Deus, é pela graça de Deus que sois salvos. A salvação não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Portanto, não é o que você faz que vai te salvar. Não, não, não. Não se orgulhe disso. Eu faço isso para ser salvo. Eu faço obras de caridade para ser salvo. O que muitos ensinam, algumas doutrinas ensinam isso. Há doutrinas por aí que ensinam que na medida em que você faz obras de caridade, a sua alma será salva, sua alma será purificada, não é isso? Não, não vem das obras. A salvação não vem das obras, para que ninguém se orgulhe, pois é Ele quem nos fez. Nós fomos criados em Jesus Cristo para as obras boas,
que Deus preparou de antemão para que nós as pratiquemos. Portanto, por que eu pratico obras boas? Não para ser salvo. Eu pratico obras boas porque eu fui criado para ser bom. Eu fui criado para ser bom. Eu fui criado para amar. Portanto, vejam, todas as vezes que nós fazemos obras más, nós estamos negando quem nós somos. E todas as vezes que nós fazemos obras boas, todas as vezes que nós praticamos o bem, isso não deve ser motivo de orgulho. Isso não vai levar à salvação, porque a salvação já nos foi dada por Cristo. Mas isso significa que eu estou acolhendo a salvação, que eu creio que Ele pode me salvar, mas creio também que Ele me criou para a salvação, Ele me criou para o bem, Ele me criou para as obras boas. Portanto, ser bom, meus irmãos, não é mérito. Ser bom é uma obrigação. Ser bom consiste em ser quem somos. Fomos criados para ser bons. E por isso todas as vezes que nós pecamos, ou seja, deixamos de fazer o bem e fazemos o mal, nós estamos, de certa forma, desfigurando quem nós somos. Nós estamos deixando de ser quem nós somos. Por que eu tenho que amar o próximo? Por que eu tenho que perdoar? Por que eu tenho que ser bondoso, caridoso, prestativo, paciente, amoroso? Porque eu fui criado para isso. Eu fui criado, porque esse sou eu. E a gente deveria também olhar para nós e dizer que todas as vezes que a gente foi ruim, todas as vezes que a gente foi teimoso, todas as vezes que a gente odiou alguém, todas as vezes que a gente fez algo de ruim, a gente deveria dizer: esse não sou eu. Esse não sou eu. Eu não posso aceitar isso. Eu não posso aceitar ser assim, porque eu não fui criado assim. Eu fui criado para amar, não para odiar. Portanto, isso é a dor do pecado. A gente deveria sentir-se, sentir a dor mesmo. Poxa vida, eu não fui criado para odiar alguém, e eu estou odiando aquela pessoa. Não, não posso. Eu preciso deixar de odiá-la, porque eu não fui criado para odiar. Eu fui criado para amar. O ódio não faz parte de mim. O ódio vem do pecado, vem do mal. E eu não fui criado para o pecado, eu fui criado para a salvação. É Ele quem nos fez, e Ele nos fez para as obras boas, e para que a praticássemos. Ele nos fez para o bem. E todas as vezes que nós fazemos o mal, nós não estamos, de certa forma, fazendo aquilo que condiz com a nossa condição, mas muito pelo contrário. Por isso, meus irmãos, o homem que não consegue fazer o bem, o que ele se faz? Se esconde nas trevas, disse Jesus no Evangelho. O homem que não quer que as suas obras más, de certa forma, que não consegue realizar as obras boas, ele prefere viver nas trevas da escuridão, da angústia, do remorso, da mágoa, do ressentimento. Ele vai se escondendo, e a sua vida se torna sempre uma escuridão. Por isso ele é sempre triste, por isso ele não se alegra, porque ele não consegue enxergar o seu pecado, ou ele não admite reconhecer o seu pecado, e por isso não se transforma, por isso não se converte. Às vezes o homem gosta mais das trevas do que da luz, porque está apegado aos seus pecados. Mas por isso é só abrindo-se à luz, caminhando na luz, que ele verdadeiramente se transformará, se converterá. Por isso, meus irmãos, ainda temos 2 semanas para a Páscoa, para as celebrações da Páscoa. A Quaresma, o domingo de hoje, nos anuncia essa alegria da vida nova, da salvação que vem de Deus.
a alegria para a qual nós fomos criados. Agora depende de nós, né? Depende de nós. Depende de nós olharmos para a nossa vida e dizer, essa atitude é uma atitude coerente com a condição pela qual eu fui criado, né? É muito fácil fazer um exame de consciência. O exame de consciência é só a gente perguntar, Deus me criou para isso? Se sim, bom, beleza. Se não, se arrependa, se converta, né? Deus me criou para odiar? Não. Deus me criou para ficar fazendo mal para o outro? Não. Deus me criou para ser desonesto? Não. Deus me criou para ficar falando mal da vida do outro? Não. Deus me criou, é só ir perguntando. Para que Deus nos criou? Deus nos criou para as obras boas. Aí vem a outra pergunta, ao contrário, que é a mesma coisa, mas seria o inverso. Estou amando, estou fazendo bem, estou, né? E vice-versa. Portanto, meus irmãos, o exame de consciência é assim que se faz. E diante de Deus, quando a gente, diante dos nãos que nós tivermos, as perguntas que nós fizermos, se estamos fazendo de acordo com a condição pela qual fomos criados. Se não, é preciso se converter. E é preciso pedir perdão e aproximar-se deste Deus que é amor, que quer salvar a todos. Todos, todos. Mas para isso é necessário que cada um assuma essa misericórdia, esse amor de Deus, para que a salvação que foi dada a todos, faça efeito para mim, para você e então para todos, né? Ele morreu por todos, mas nem todos serão salvos por ele. Nem todos serão salvos. Ele salvou a todos, mas só serão salvos quem acolher a salvação. Só é curado quem vai ao médico, quem segue as prescrições. Portanto, Ele quer salvar a todos, mas para isso é necessário que cada um faça a sua parte, que cada um assuma com responsabilidade a sua salvação. Ele quer salvar, mas Ele espera que você seja responsável por aquilo que Ele já deu, por aquilo que Ele já entregou, por aquilo que Ele já ofereceu por nós na cruz, uma vez por todas. Assim seja. Amém.